Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do verso 31 ao verso 46. Mas eu peço aos irmãos que tenham em mente as leituras que já foram feitas anteriormente, desde o capítulo 24, porque nós vamos usar como base na nossa exposição o que está registrado nos capítulos 24 e 25 do Evangelho segundo Mateus. Vamos ler agora os versículos, então, finais do capítulo 25. A partir do 31, o texto sagrado diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ó Deus, tua palavra é tão grandiosa, teu nome é tão grandioso, e é tão importante para nós como igreja nos ajuntarmos para celebrar o Senhor, para rever as questões que são tão necessárias para a nossa salvação, ouvir novamente conceitos que já foram aprendidos, que já foram ensinados, mas que por vezes são tão esquecidos ou mal praticados. Nos ajude, Senhor, a viver de acordo com o teu querer, a viver de acordo com a tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a buscar santidade e retidão diante dos teus olhos, na mediação de Jesus Cristo e através da justiça dele. Nós nada somos, somos fracos, pequeninos, miseráveis pecadores. Mas o Senhor, ó Deus, tem sido tão grandioso e tem se revelado a nós de uma forma tão contínua, tão especial, que a tua palavra fale ao nosso coração, mais uma vez. Tenha misericórdia de nós e obrigado pela vitória que já está conquistada pela cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Existe um propósito final para esse mundo. A história da humanidade faz algum sentido. Há uma justiça última e definitiva que abrangerá a todos. Existe alguma perspectiva de prestação de contas daquilo que os homens fazem, de certo, de errado? Existe alguma esperança de continuidade para nós e para aqueles amados que já partiram? Há séculos, a igreja tem afirmado a sua crença de que as respostas para essas perguntas serão incontestáveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você crê na volta de Jesus Cristo? Que tipo de impacto essa notícia traz na sua vida? O que nós devemos aprender e como podemos nos preparar melhor para aquele grande dia? Meus irmãos,
nós tivemos a oportunidade de estudar escatologia, temas escatológicos aqui na nossa igreja durante pelo menos 4 anos. 4 anos. Durante 4 anos nós nos reunimos aqui para aprender em detalhes várias as questões e aspectos relacionadas à volta do Senhor Jesus ou os últimos dias. E agora nós vamos falar sobre alguns destes aspectos mais resumidamente. Esse é o sermão que fecha o ciclo de mensagens que nós nos propusemos a trazer nas últimas semanas, em que falamos sobre o sofrimento, a humilhação de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, as aparições logo após ele ter ressuscitado, a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo, que dá o poder de testemunhar à igreja. E agora eu gostaria de concluir tratando acerca da volta de Jesus Cristo, porque esse é o ato final da história. Esse é o ciclo que fecha a era como nós a conhecemos. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um dos discursos mais longos e mais impressionantes que Jesus Cristo fez. E Mateus, ele é bastante detalhista nesse sentido. Observem que ele vai expor em perspectiva, em detalhes, esse discurso de Jesus, que é conhecido pelos estudiosos como sendo o sermão escatológico de Jesus Cristo. Um sermão que foi proferido na última terça-feira, exatamente na última terça-feira que precedeu a morte do Senhor na cruz. Foi proferido no Monte das Oliveiras, logo depois Jesus e seus discípulos terem deixado o templo, como nós também podemos observar lá no início do capítulo 24, nos primeiros 2 versículos mais especificamente. O que deu origem a essa longa e importantíssima exposição foi a dupla pergunta, ou a pergunta sobreposta dos discípulos, que é feita também no início do capítulo 24, mais precisamente no verso 3. Acompanhe comigo, no verso 3, onde começa mais ou menos esse diálogo. Diz aí que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos fizeram uma pergunta dupla, ou perguntas sobrepostas. Quando é que se darão estas coisas? Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada no templo de Jerusalém. Os discípulos então perguntam: quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá da consumação do século? E vejam vocês, são perguntas difíceis, né? Que exigem uma explicação maior. Aqui nós temos um princípio importante, né? Quando você fizer uma pergunta difícil, não espere resposta fácil. Quando você fizer uma pergunta difícil, não espere resposta rápida, não espere resposta simples, não espere resposta superficial. Perguntas bem feitas exigem respostas bem dadas. E Jesus Cristo, então, não se furta a isso por uma razão muito simples. Tudo que Jesus não era é superficial. Jesus era muito profundo em tudo que ele se propunha a ensinar. E nós temos mais uma prova disso, mais uma constatação disso nos textos que nós acabamos de ler. Então, meus irmãos, vejam que a resposta de Jesus vai vir em forma de um material profético. Um material profético que associa eventos que estão distantes um do outro, como se fossem, entretanto, um só bloco, vistos em perspectiva, como uma cadeia de montanhas que nós avistamos à distância, mas que parece ser um único elemento, né? Aquilo que os estudiosos chamam de condensação profética. São acontecimentos que estão comprimidos num relato. Não há um detalhamento tão exaustivo, não dá para distinguir o espaço de tempo entre um fato e outro que estão sendo relatados aqui, mas essas ocorrências futuras estão no horizonte e elas são bem reais. Há, inclusive, você pode observar uma associação entre a destruição de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, e também o final dos tempos. Jesus está associando os dois eventos, porque a pergunta dos discípulos envolveram as duas coisas.
Eles perguntam quando é que o templo de Jerusalém vai ser derrubado, vai ser destruído, e eles perguntam quando é que vai ser, ou como se pode entender a consumação dos séculos. Então, na resposta de Jesus, que parece um tanto complexa para muitos de nós, ele mistura estas duas coisas, né? Há uma resposta em relação a quando que Jerusalém será destruída e há uma resposta sobre quando será e o que acontecerá na consumação dos séculos. Por uma razão muito simples, porque um evento é um tipo do outro, um evento aponta para o outro, um evento ilustra o outro. Nós temos aqui também, meus irmãos, elementos da escatologia inaugurada e da escatologia futura, o que significa o seguinte: nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Se você observar o relato lá de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, nas palavras de Pedro, que prega naquele momento, ele diz que, ele cita o profeta Joel, e o profeta Joel já afirmava: e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então nós já estamos na última era. Nós já estamos na última volta do ponteiro na história. Já estamos vivenciando esses últimos tempos, meus irmãos. Alguém vai dizer assim: não, mas isso aconteceu há mais de 2000 anos. Mas em perspectiva escatológica, considerando o ser grandioso de Deus, que não se prende inclusive ao tempo, nós estamos na era final, no momento final, em que a história está prestes a ser encerrada, em que Jesus Cristo está prestes a voltar. Muito bem, o que é que nós podemos aprender acerca da volta de Jesus, considerando estes relatos de Mateus? Eu vou, a princípio, trazer para os irmãos 3 questões que são relevantes acerca da volta de Jesus e que podem ser encontradas aqui nesses textos. Primeiro, existe uma sequência lógica para os acontecimentos que estão relacionados à volta de Jesus. Segundo, existem paralelos históricos que ilustram muito bem o que será a volta de Jesus. E terceiro, existem parábolas e ensinamentos muito úteis para nos ajudar a compreender a volta de Jesus. Então, o primeiro ponto aqui: existe uma sequência lógica para os acontecimentos que estão relacionados à volta de Jesus Cristo. E Mateus parece nos dar um ensaio muito interessante dessas coisas. Mateus parece querer organizar os fatos em uma cronologia que faz muito sentido, que é muito racional. Vejam, ele começa falando, trazendo o discurso de Jesus, ele começa falando sobre o princípio das dores. Então, o que vai acontecer num primeiro momento antes de Jesus voltar? O princípio das dores, o que está descrito entre os versos 5 e 14, Desde o verso 5, Jesus está dizendo: surgirão falsos cristos, falsos profetas que falarão em meu nome. Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em muitos lugares. Vocês vão ser atribulados. Vocês são os discípulos. Vocês é a igreja do Senhor. Vocês serão atribulados. Serão odiados por causa do meu nome, muitos vão se escandalizar, vão trair uns aos outros, o amor vai se esfriar, e tudo isso aqui, meus irmãos, na verdade, é o princípio das dores. E é exatamente nesse ponto em que o Evangelho também vai ser pregado a todas as nações. Vejam, nós estamos vivendo a era do Evangelho. É a era de pregarmos a volta de Jesus, a cruz de Jesus. É a era em que as pessoas podem ainda ser trazidas para Deus, ser reunidas diante de Deus. Os eleitos que estão espalhados sobre a face da terra certamente serão convertidos, certamente serão reunidos na igreja do Senhor. É esse momento em que nós estamos vivendo hoje. O Evangelho tem sido pregado, tem encontrado resistência, mas nem por isso tem deixado de triunfar sobre o coração das pessoas, mesmo que hajam muitas barreiras que são postas pelos homens, pelas próprias nações. Mas aqui nós temos o relato do princípio das dores. Seguindo-se ao princípio das dores, na ordem de Mateus, observem, eu estou aqui usando a lógica de Mateus. Depois do princípio das dores, o que é que nós temos? A grande tribulação e a aparição do anticristo, que aqui está simplesmente subentendida, mencionada, mas de uma forma muito mais sutil. Você observa isso do verso 15 até o versículo 28, a grande tribulação, um momento
de muita tensão, um momento de grande perseguição, em que os crentes vão sofrer, mas vão resistir, vão perseverar, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Enfim, então aqui nós temos esse relato, né, de homens perversos que vão se levantar, que vão surgir, que vão atentar contra os interesses do reino de Deus, mas que não vão prevalecer. Passando-se então esse período da grande tribulação, veja, princípio das dores, grande tribulação, o que é que nós temos na sequência de Mateus? Temos a vinda do Senhor Jesus Cristo propriamente dita. E aí nós podemos vislumbrar essa narrativa do versículo 29 até mais ou menos ali a altura do versículo 39. Né? Nós temos aqui um relato muito vivo. Nós não sabemos dizer como que esses detalhes aqui ocorrerão, mas o Mateus é bastante incisivo, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Ele já tinha dito que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vai ser também a vinda do Filho do Homem propriamente dita. Uma vez que Jesus volta, nós podemos então mencionar que haverá a ressurreição dos mortos e a glorificação dos santos. Mateus não é agora detalhista nesse ponto, mas se você quiser fazer uma associação, porque é assim que se interpreta as Escrituras, você pode ir até 1 Tessalonicenses capítulo 4. E no final de 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai encontrar, não é, nos dizeres do apóstolo Paulo, que aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não precederão aqueles que já tiverem partido. Pelo contrário, quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Paulo diz. Depois nós, os vivos, seremos também transformados, nos reuniremos com eles, nos encontraremos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, nós temos a ressurreição dos mortos, a glorificação dos santos. Nós temos o que se chama, né, nos círculos evangélicos de arrebatamento, que nada mais é do que um encontro solene com o Senhor. Né? Arrebatamento não é aquela coisa que querem vender, não é o desaparecimento misterioso de várias pessoas na terra, e aí você não sabe para onde o sujeito foi, nem o que é que aconteceu, né? Arrebatamento, na verdade, inclusive nos dizeres lá de Tessalonicenses, significa um encontro. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. A ideia é, a igreja se encontra com o seu Salvador, e agora nós passamos a viver uma nova era, uma etapa diferente de um mundo transformado e glorificado, né? Então esse seria o arrebatamento, um evento muito mais simples, muito mais fácil de entender do que aquele que é apregoado por algumas correntes teológicas. Bom, passando a fase do arrebatamento, que aqui é mencionada no texto, vejam que ele diz que estarão dois no campo, um será tomado, deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Mas se você observar, essas palavras estão associadas aqui no relato de Jesus com os dias de Noé. Tá? O que aconteceu nos dias de Noé? Algumas pessoas entraram na arca, outras ficaram de fora, foram deixadas para trás. Então é nesse sentido, Jesus volta, ele vai receber os seus, vai salvar aqueles que creram, mas aqueles que serão condenados ficarão de fora, né? Não participarão, e haverá um banquete, haverá as bodas do Cordeiro. Passou esse momento do encontro, o que é que nós temos agora? O juízo final. Vem o texto que nós lemos, lá no capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 45. O Senhor reúne, então, todas as pessoas, todos comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo, ele vai separar os cabritos das ovelhas, os anjos reunirão os escolhidos de toda a face da terra, e o Senhor, então, vai julgá-los, vai sentenciá-los. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele dirá uma palavra de saudação, de boas-vindas para alguns, e uma palavra de condenação e de tristeza para outros tantos. E aí, meus irmãos, nós temos o destino eterno dos homens, que está selado aí nas palavras do versículo 46, o último versículo que nós lemos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, o que é que eu acabei de descrever para vocês de uma forma rápida, né?
é que existe uma sequência lógica para os acontecimentos que estão relacionados à volta de Jesus. E isso é um pressuposto interessante para que você compreenda melhor o texto. Se você acompanhar Mateus no seu próprio raciocínio, na organização do relato, na compilação que ele faz dos ensinamentos de Jesus, você vai ver que existe uma sequência lógica. Princípio das dores, grande tribulação, anticristo, vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, glorificação dos santos, o arrebatamento ou encontro, o juízo final e o destino eterno. Essa é a sequência basicamente. Segundo lugar, você vai perceber aqui nesses relatos de Jesus, nesse texto, né, de Mateus 24, 25, que existem paralelos históricos que ilustram a volta de Jesus. Há paralelos na história da humanidade que servem como uma ilustração e que servem como um alerta para nos dizer qual vai ser a natureza, de que forma vai acontecer, o que é que a igreja vai sofrer ou vai atravessar naquele período que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Sem entrar em muitos detalhes, porque não temos tempo, meus irmãos, para isso, mas que paralelos seriam esses? Primeiro, Jesus faz menção a um paralelo no Antigo Testamento. Lá no versículo 15 de Mateus 24, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Bom, ali no livro de Daniel existe uma profecia de alguém que viria, de um perverso que viria, que também invadiria a nação de Israel, causaria muita destruição, morte, profanaria o templo, e este sujeito é um imperador que vem da Síria, chamado Antíoco Epifânio. Ele surge no período intertestamentário, ou seja, no período entre o Antigo e o Novo Testamento, e há uma revolta, né, entre os judeus, muito famosa, muito conhecida, a revolta dos Macabeus, porque ele profana o templo, porque ele profana aquilo que é sagrado, porque ele fala contra Deus e massacra o povo de Deus. Então ele é um tipo de anticristo. Ele é colocado como se fosse um tipo, né, de um poder político, religioso, que exerce influência e que assola o povo de Deus. Nós temos também, meus irmãos, uma menção, certamente, aqui ao general Tito, um general romano, Tito, que é exatamente o responsável pela destruição de Jerusalém no ano 70. É aquele que vai invadir Jerusalém, é aquele que vai derrubar o templo do Senhor, né? É aquele que vai oprimir o povo de Deus, e ele também é colocado aqui como um tipo de força anticristã. É um anticristo, é aquele que desafia o povo de Deus, é aquele que faz o povo de Deus sofrer, penar. Então nós temos um exemplo no Antigo Testamento, alguém que veio da Síria. Nós temos um exemplo no Novo Testamento, alguém que veio do Império Romano, né, e que causou essa destruição. Por isso que aqui Jesus diz assim, por exemplo, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quando Jesus fala dessa forma, ele está se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70, não à vinda do Filho do Homem, que se dá num momento bem posterior. É que as duas coisas estão relacionadas. De novo, o texto é profético. Então essas imagens desses eventos devem ser vistas como um evento único, porém eles estão separados no tempo, e essa é a compreensão, é a interpretação correta das coisas. O fato é, assim como alguns anticristos já surgiram no passado para assolar, oprimir, atacar o povo de Deus, forças anticristãs continuarão aparecendo no mundo, e isso vai se intensificar no momento do fim, né? Muito provavelmente alguém, uma personalidade, vai surgir também com esse mesmo ímpeto antes que o Senhor Jesus volte. Você quer ver um outro paralelo histórico que é colocado aí como uma referência para a volta de Jesus? Noé, os dias de Noé. E aí nós podemos observar os versos 37 a 39. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? Então, os dias de Noé servem como uma referência. O que aconteceu nos dias de Noé? A humanidade se corrompeu. Nos dias de Noé, o que aconteceu? Houve um aumento substancial de violência, houve um aumento de apostasia, um afastamento dos preceitos que Deus deu desde que criou o mundo.
os homens foram tomando o seu caminho, foram seguindo o seu curso, foram fazendo aquilo que os seus corações os impeliam a fazer. Foram desconsiderando os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Exatamente como tem acontecido nos nossos dias, de uma forma mais grave nos dias de Noé. Vai ser mais grave quando o Senhor Jesus estiver prestes a voltar, mas isto já está em curso. Os homens estão desprezando a Deus, os homens estão vivendo a sua maneira, os homens estão sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e os homens vão sofrer as consequências por causa disso. Há um chamado para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para o Senhor antes que a arca seja fechada, antes que a porta seja fechada, antes que a igreja deixe de vingar nesse mundo na forma que nós conhecemos, convidando os pecadores para que venham e se juntem a nós. Então os dias de Noé servem de alerta. Nos dias de Noé as pessoas estavam despreocupadas, desprevenidas. Elas se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, viviam como se nada disso fosse acontecer, como se um dilúvio não estivesse para tragá-las. E de repente o dilúvio vem e elas recebem o juízo do Senhor sobre si. Eu vou citar um outro exemplo que não está no nosso texto, mas é um exemplo tão claro e é tão didático para nós que eu acredito que vale a pena pedir para que você abra a sua Bíblia em Judas, no versículo 7. Judas é uma carta bem pequena que se encontra antes do livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Judas, versículo 7. Judas, versículo 7. Olha o exemplo que ele dá. O exemplo que ele dá é o das cidades de Sodoma e Gomorra. E ele diz aí no verso 7: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aquelas, ou como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para o quê? São postas para exemplo. Exemplo do quê? Do fogo eterno, sofrendo punição. Então nós temos aqui mais um episódio, um paralelo histórico que ilustra a volta do Senhor Jesus e mais precisamente o juízo que vai se abater sobre os maus, sobre os ímpios, sobre os perversos, sobre os desobedientes a Deus, né? Que é o exemplo de Sodoma e Gomorra, quando fogo e enxofre caiu do céu e consumiu aquelas cidades rebeldes. Então nós temos paralelos na história. Sodoma e Gomorra, os dias de Noé, os dias do massacre de Epifânio lá em Israel, os dias em que o general Tito invadiu Jerusalém. Então todos esses dias, ou todos esses momentos na história apontam para destruição, para um momento de grande tensão, de grande provação para o povo de Deus. Existem paralelos históricos que nos ajudam, portanto, a entender o que acontecerá, o que está por vir, quando o Senhor Jesus estiver prestes a retornar. E por último, existem parábolas, existem ensinamentos muito úteis para nos ajudar a compreender a volta do Senhor Jesus. Eu não vou ler as parábolas que estão indicadas aqui, mas podem observar depois, né, que do verso 45 ao verso 51, nós temos a parábola do servo bom e do servo mau, tá? Depois nós temos a parábola das 10 virgens, e depois nós temos a parábola dos talentos, né? Em todas elas, existem pessoas desatentas, existem pessoas conformadas, existem pessoas negligentes, e há um Senhor que volta para pedir a prestação de contas a cada uma delas. As pessoas vão ter que se entender com Deus. As pessoas vão comparecer diante dele. Não há como se esconder da sua presença. O Senhor sonda os corações, sabe o que se passa, e naquele dia final, todos nós, estaremos ali nas suas mãos. Mas como nós cantamos, né, quando enfim chegar esse dia, pela graça de Jesus nós estaremos lá. E se estaremos lá pela graça de Jesus, é a graça de Jesus que nos cobre, é a justiça de Jesus que nos protege. Né? Como somos servos e estamos aqui fazendo a obra de Deus, nós temos a esperança de que aquele dia será um dia glorioso para nós. Existem parábolas, existem ensinamentos que são muito úteis para nos ajudar a compreender a volta de Jesus. Mas eu quero trazer a partir de agora, meus irmãos, depois dessa explanação mais teológica, mais teórica, entretanto muito importante, eu gostaria de trazer algumas diretrizes práticas
sobre como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. E eu tenho aqui alguns pontos para observar com vocês. O primeiro deles, como é que você pode se preparar melhor para a volta do Senhor Jesus? Primeiro, fique atento aos sinais da vinda de Jesus. Fique atento. Os sinais estão sendo dados. Dia após dia, as coisas estão acontecendo. Nós estamos nos encaminhando para o final da história. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, mas nós certamente sabemos que esse dia está cada vez mais próximo de acontecer, né? Então, preste atenção e fique atento aos sinais da vinda de Jesus. Aqui no texto, especialmente em Mateus 24, nós temos sinais de vários tipos. Nós temos, por exemplo, sinais que evidenciam a graça de Deus. A graça. Por exemplo, aqui é dito que haverá pregação do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado em todas as nações. O Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. As pessoas vão ser trazidas à fé, vão conseguir enxergar a verdade, né? Então o reino de Deus vai avançar pela pregação do Evangelho. Esse é um sinal da graça. O texto também menciona a salvação da plenitude de Israel, ou seja, são os judeus que também vão se converter, que também, assim como os gentios, vão crer em Jesus e declará-lo como Senhor e Salvador. Então esses são sinais que evidenciam a graça de Deus que paira sobre o mundo. Nós também temos aqui sinais que indicam oposição a Deus, tá? O texto também diz, olha, aparecerão alguns sinais aí, né? Vocês ouvirão falar de pessoas que estão resistindo a Deus, de pessoas que estão rejeitando a Deus. Que sinais são esses? Tribulação, né? Então, a tribulação, ela é sofrida pelos crentes, por quê? Porque existem mandatários, porque existem poderosos, né? Porque existem forças anticristãs que estão em movimento no mundo. Isso é verdade, isso pode ser sentido por todo crente sincero hoje. Todo crente sincero hoje que quer continuar fiel a Deus, né, defendendo os seus valores, os seus princípios, ele sabe, ele sente na própria pele, né, algum tipo de hostilidade, algum tipo de desprezo, né? A tribulação, ela é algo palpável para quem é crente. E certamente a grande tribulação que está apontada aqui é um sinal de uma oposição a Deus ainda maior no final dos tempos. Além da tribulação, nós temos a apostasia. O que é que Jesus disse? O amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Se não fosse pelos eleitos, todos se perderiam. Por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Nessas palavras, o que é que Jesus está dando a entender? Jesus está dando a entender que muitos deixarão a fé, muitos apostatarão, muitos se esfriarão, muitos ficarão descomprometidos, desinteressados em relação a Deus. Esse é um sinal de oposição a Deus. E aí nós temos o anticristo, que eu já comentei, né? As forças anticristãs e as personalidades nesse mundo que surgem afrontando a Deus e tentando resistir a Ele. E aí então nós temos sinais que indicam também o juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a criação, o juízo de Deus sobre o mundo, que se mostra em forma de guerras, terremotos, fome. E aí alguém vai dizer assim, mas essas coisas sempre existiram. Elas sempre existiram, especialmente quando você considera esse último período da história, né? Esses últimos dias, desde que Jesus disse essas palavras, desde que o Espírito Santo desceu e a igreja começa a pregar o Evangelho sobre o mundo. Nós temos muitos e muitos relatos em vários lugares de guerras, de rumores de guerras. Aliás, muito mais do que nós imaginamos, né? Geralmente, nós estamos mais atentos àquelas guerras que são divulgadas, né? Que são publicadas, aquelas guerras oficiais que entram para os livros da história. Mas, irmãos, há muitas guerras, guerrilhas, rumores de guerras acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo agora. A gente nem se dá conta disso, né? A gente nem se dá conta disso. Há uma intensificação nesse sentido, porque os homens se tornam mais violentos. Essa é a ideia. Por que a guerra aumenta? Porque os homens se tornam mais intolerantes, mais egocêntricos, mais violentos, mais desafeiçoados. E aí então você vai ter como resultado conflitos, e muitos conflitos em forma de destruição, destrutivos aqui.
Terremotos, né? Os poderes, o cosmos vai sendo abalado, e fome, né? A ideia de miséria, de mazela. O pecado vai corroendo o mundo, né? O pecado vai danificando, vai prejudicando o mundo, as pessoas, as relações, de todas as maneiras, e as pessoas vão padecendo. E o que parece, o que é indicado aqui, é que haverá uma intensificação dessas coisas. Uma intensificação dessas coisas. Em um nível difícil de imaginar. Jesus disse, por exemplo, sobre a tribulação, que haverá tribulação naqueles dias como nunca existiu, nem nunca ocorrerá, né? Antes que venha o fim, antes que o Filho de Deus volte. Então, fique atento aos sinais. Os sinais estão sendo dados. Nós não podemos desprezar os sinais, não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos. As coisas estão acontecendo. De uma forma ou de outra, né? Elas estão acontecendo. É claro que elas não servem isoladamente como um fator que vai indicar com toda certeza que Jesus Cristo está na iminência de voltar. Mas estas coisas somadas lançam sobre nós um sinal de alerta, muito claro. Tem muita coisa estranha, tem muita coisa ruim, ou tem muita coisa preocupante acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, o Evangelho está sendo pregado em todo mundo. O reino de Deus está avançando. A igreja de Deus está crescendo. Os missionários estão prosperando nos mais diversos lugares, estão fluindo. Então isso é bom. O bem e o mal vai avançando no mundo, em algum tipo de proporção aí, né? E significa, então, que nós temos uns sinais aqui muito claros e evidentes de que o Senhor está prestes a voltar. Fique atento. Segundo, permaneça em um estado de vigilância e expectativa. Permaneça, né? Seja vigilante. Permaneça em um estado de expectativa. No versículo 32 de Mateus 24, 32 e 33, ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, fiquem alertas. Permaneçam em um estado de vigilância, né? De vigilância constante, de expectativa. A vinda de Jesus será surpreendente. A vinda de Jesus será repentina. Como um relâmpago que cruza o céu. Será rápida. A gente não sabe dizer os pormenores, mas a gente tem aqui as analogias muito claras. Será rápida. Será surpreendente. Será como um ladrão que vem à noite. O que é que o texto diz? Se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão haveria de arrombar a sua casa, ele se precaveria. Mas muitos estarão descuidados quando o Filho do Homem vier. Não fique descuidado quando o Filho do Homem vier. Fique atento, esteja alerta, esteja vigilante, esteja na expectativa destas coisas. Eu quero chamar a sua atenção aqui, agora sim, para alguns outros versículos, porque o verso 36, por exemplo, diz: mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então ninguém tem ciência de quando acontecerá. Vejam, agora vou fazer uma referência à parábola que nós ainda não observamos, mas veja do versículo 45 aí, do versículo 42, né? Do versículo 42 ao versículo 44, depois a gente vê a parábola. Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Do verso 45 até o 51, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora veja o verso 48, presta atenção. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não o
espera. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Permaneça esperando, em estado de vigilância, de atenção, de expectativa. Jesus disse que iria voltar e Ele vai. E nós estamos, então, aguardando o cumprimento dessa promessa, buscando e servindo ao Senhor de coração. Permaneça assim. Terceiro lugar, peça a Deus que te dê forças para suportar as tribulações. E ore pelos seus irmãos que sofrem ao redor do mundo. Esse é um outro aspecto importante e prático aqui. Primeiro, peça a Deus que lhe dê forças para suportar as tribulações que podem vir, que virão, que já estão acontecendo, ou que você pode ter que enfrentar. O que é que vai acontecer, meus irmãos, se nós formos provados, se nós formos atribulados, se atentarem contra nós, se ameaçarem as nossas vidas, a nossa liberdade? O que é que vai acontecer? Esteja preparado. Ore a Deus e peça a Deus que lhe dê forças, caso estas coisas aconteçam, que você possa testemunhar, que você se mantenha firme. Peça a Deus que te dê força para isso. Mas não se esqueça de uma coisa, isso já está acontecendo em vários lugares do planeta, com muitos irmãos, com crentes, com igrejas espalhados no mundo inteiro. Ore a Deus por eles, para que eles tenham força, para que eles não desistam, para que eles não recuem, para que eles deem um testemunho até a morte, até o fim, para que eles creiam em Deus, que Deus sustente o trabalho, a obra, a semente que eles lançaram ali. Uma coisa que nos consola é que a tribulação vem, mas Deus cuida dos seus escolhidos na tribulação. Vejam os versos 21 e 22 do capítulo 24. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aí você fica preocupado. Mas quando você lê o verso 22, Jesus diz, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então Deus cuida dos seus escolhidos na tribulação. Deus não nos abandona na tribulação. Mas esteja preparado, peça a Deus que te dê forças, ore para que os seus irmãos também tenham. Em quarto lugar, quarto aspecto aqui, trabalhe pela expansão do reino de Deus, especialmente pregando o Evangelho. A igreja ela é chamada a fazer isso, a sinalizar a urgência disso. Trabalhe pela expansão do reino de Deus, especialmente pregando o Evangelho. Especialmente pregando o Evangelho. Você quer que Jesus volte logo? Você quer, entre aspas, apressar a vinda de Jesus? Você prega o Evangelho. Você trabalha pelo reino de Deus. Para que a igreja fique mais forte, mais vigorosa, porque isso vai, entre aspas, de novo, acelerar a volta de Jesus. É claro que a gente não vai modificar o que está programado por Deus. Essa é uma forma de comunicação, é um modo de dizer. Quando o Evangelho for pregado em todos os lugares, em todas as nações, então virá o fim. Então pregue o Evangelho. Veja, faça uma correlação aqui entre o verso 14 e o verso 6. Primeiro vá para o verso 14 do capítulo 24. Verso 14 diz assim: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus falou sobre vários sinais, do fim dos tempos. Mas é este o sinal que está em evidência quando ele diz, então virá o fim. Esse Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. O interessante, e essa é a correlação que eu quero que você faça, é que no verso 6, veja o verso 6. O verso 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Pegue essas duas expressões finais. No verso 6, Jesus diz, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. No verso 14 ele diz, então virá o fim. Ainda não é o fim, então virá o fim. Os sofrimentos vão surgir, mas ainda não é o fim. Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos, diante disso? Trabalhar pela expansão do reino de Deus, especialmente pregando o Evangelho. Trabalhe para que o nome de Deus seja engrandecido. Invista na vida familiar. Cuide do seu casamento. Crie seus filhos para que eles sejam agentes de Deus nesse mundo.
Se envolva com a obra missionária. Sustente os projetos da sua igreja. Estude a palavra de Deus com afinco. Esteja pronto para rebater mentiras e sofismas desse mundo. Não dê ouvidos a falsos profetas ou a falsos mestres, como muitos têm dado. Exerça a vocação que Deus te deu com dignidade, glorificando ao Senhor com sua profissão, com seus dons, com seus talentos. Trabalhe pela expansão do reino de Deus. Dê testemunho e pregue o Evangelho. Quinto lugar, mantenha-se confiante e desejoso da volta de Jesus. Irmãos, a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Não se limita. Quando nós dizemos que nós estamos esperando do céu o Senhor Jesus, o que nós estamos afirmando é a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Transcende essa vida. Mantenha-se então confiante e desejoso quanto à volta de Jesus. Eu chamo a atenção para o verso 31. Verso 31 do capítulo 24. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a nossa esperança. Quando o Senhor vier, ele enviará os seus anjos. Quando o Senhor vier, ele reunirá os seus escolhidos de todas as faces, dos quatro ventos, de toda a face da terra, de uma a outra extremidade. Então, meus irmãos, essa é a segurança que nós temos aqui. Se considerarmos o capítulo 25, que nós lemos também, Jesus vai dizer aos seus: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E eles são tão humildes, eles são tão piedosos, eles são tão sinceros, que eles nem sabem o que fizeram. Eles não se vangloriam das coisas que eles fazem. Jesus diz: vocês me viram com sede, me deram de beber. Vocês me viram com fome, me deram de comer. Vocês me visitaram quando eu precisei. Eles vão dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer: vocês fizeram. Porque eu me identifico com a minha igreja. E toda vez que alguém faz alguma coisa pelos meus pequeninos irmãos, eles fazem a mim. A mim. Quando a gente diz, meus irmãos, que nós temos que trabalhar pelo reino, nós devemos também trabalhar uns pelos outros. Nós também devemos trabalhar pela igreja do Senhor. Nós devemos também socorrer os nossos irmãos que padecem. E estamos fazendo isso para Cristo. Para Cristo. Não perca as esperanças, entorpecido pela realidade de perversão que nós experimentamos aqui. Porque Deus tem planos para esse mundo. Às vezes esse mundo não oferece, a gente sente que ele não oferece segurança nenhuma. As pessoas dizem assim: não tenho mais fé nesse mundo, não tenho mais esperança nesse mundo, esse país já era, essas pessoas não dá. Mas não perca as esperanças, porque Deus tem planos grandiosos para esse mundo. Deus tem planos grandiosos para a história, para a igreja. Até mesmo o nosso corpo, irmãos, vai se fragilizando, vai adoecendo, vai perdendo o seu vigor, a gente vai desanimando com o tempo. Mas nós também haveremos de ressurgir dos mortos, gloriosos, triunfantes. Essa é a nossa esperança, que não se limita à atual realidade. Por isso nós podemos orar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mantenha-se confiante e desejoso da volta de Jesus. Por último, considere bem onde você quer passar a eternidade. Considere bem. Onde é que você quer passar a eternidade? É inevitável. Você passará a eternidade em algum lugar, em alguma condição. Como é que você quer passar a eternidade? Distante de Deus? Desfrutando da bem-aventurança do céu? Sendo castigado em tormentos? Se alegrando com os seus irmãos? Onde é que você quer? E como é que você quer desfrutar a eternidade? O verso 46 do capítulo 25 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não diminua o peso das palavras. Castigo eterno. Vida eterna. Como é que você quer passar a eternidade? Recebendo castigo ou vida abundante? Eu vou relembrar os pontos e encerrar a nossa mensagem. Como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus? Primeiro, fique atento aos sinais da sua vida. Estão claros.
evidentes estão acontecendo a toda hora, ao longo da história. E desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito, e desde que a igreja começou a sua obra missionária. Sinais dos tempos estão aí. Segundo, permaneça em constante estado de vigilância, de expectativa. Não fique desatento, não fique ocioso, não fique negligente, não seja preguiçoso. Permaneça em estado de vigilância. O Senhor vai voltar e Ele vai pedir prestação de contas. O Senhor vai voltar e todos comparecerão diante do seu tribunal. Ninguém será desculpável diante dele por qualquer tipo de atitude covarde, por qualquer tipo de atitude de distanciamento dos seus preceitos, da sua vontade. Terceiro, peça a Deus que te dê forças para suportar as tribulações e ore pelos seus irmãos que nesse momento já estão sendo atribulados no mundo inteiro. Nós nunca sabemos quando o mal vai surgir, nós nunca sabemos quando nós seremos provados. Ore para você estar preparado se esse dia chegar, quando chegar, da forma que chegar. Que Deus te dê forças. Ore para isso. E ore pelos seus irmãos que agora, por causa da fé, por causa do nome de Jesus, por causa do trabalho do reino, estão padecendo. Quarto lugar, trabalhe pela expansão do reino de Deus, especialmente pregando o Evangelho. Seja um agente de Deus nesse mundo. Crie seus filhos para que eles sejam agentes de Deus nesse mundo. Pregue o Evangelho a quem você puder, onde você estiver, porque quando o Evangelho for pregado massivamente e em todas as nações, então virá o fim. Invista na obra missionária. Louve a Deus por aqueles que estão fazendo essa obra e faça você mesmo a obra evangelística, onde quer que você esteja. Em quinto lugar, mantenha-se confiante e desejoso da volta de Jesus. Suas esperanças não estão nesse mundo. O seu futuro não é aqui, a sua pátria não é essa. Mantenha-se confiante e desejoso. Ore, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas esteja pronto para esse dia. Firme o seu compromisso com Deus até lá. Deus tem planos para esse mundo que parece carcomido, que parece colapsado em vários momentos, que parece sem sentido. Deus tem planos para esse mundo. Deus tem planos para você, Deus tem planos para o seu corpo que vai ressurgir, Deus tem planos para a sua igreja. Agora nós estamos em uma igreja militante, mas lá adiante estaremos em uma igreja triunfante, gloriosa, sem ruga nem mácula. Nossa confiança é essa. E por último, considere bem onde você quer passar a eternidade. Onde que você vai passar a eternidade? Onde você deseja estar? Pela graça de Jesus, nós certamente estaremos com Ele. Mas não perca de vista as responsabilidades que estão postas a cada um de nós. Não perca de vista. Porque se você perder isso de vista, o perigo é muito grande. E o texto deixa isso muito claro. Que o Senhor nos abençoe.